Oi, gente! Eu sou a Priscila Alcântara, cantora, e hoje eu estou aqui no Minha Lista Netflix. Gente, aqui em casa eu divido a minha conta com toda a minha família. Sou eu e mais 3 pessoas, então vocês já podem imaginar que às vezes dá uma confusão. A gente tá tentando entrar num acordo. Eu e minha irmã, a gente tem gostos mais parecidos, então bate melhor. Aí entra minha mãe com Grey's Anatomy, eu já não gosto de Grey's Anatomy. Mas no final dá tudo certo. Bom, começando a minha lista com a série do meu coração, que é Anne with an E. Eu acho que foi a série que eu mais indiquei pra pessoas na minha vida. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Inclusive, meu coração ainda dói, porque foi cancelada justamente quando Anne e Gilbert ficam juntos. E é a terceira, quarta vez mais ou menos que eu assisto os episódios da série. Até alguém decidir fazer a minha quarta temporada, porque eu não vou superar. Sempre me falam, mas nunca vi Grey's Anatomy. A minha mãe assiste Grey's Anatomy dia e noite. E eu sempre pergunto pra ela, mas qual que é a graça? Toda vez que eu passo, eu tô vendo alguém abrindo alguém, costurando algum negócio, um sangue. Aí ela fala que é lindo, mas eu falo que é série de mãe. Então talvez quando eu for mãe, eu vá assistir Grey's Anatomy. Continuando a minha lista, vamos de Girl Boss. Amo essa série. Essa é uma jaqueta de motociclista de couro East West de 1970 em perfeitas condições. Amo muito como eles trataram toda a questão do desenvolvimento da personagem, principalmente como ela venceu na vida, né? Começou ali o negócio dela com toda a questão de brechó, que já é um assunto que eu amo. Me apeguei muito também por causa da minha irmã, que ela adora moda, então a gente assistia juntas. Foi um momento super legal que a gente teve de irmãs, inclusive. Agora estão me devendo a continuação. Seguindo, vamos com Emily in Paris. Eu confesso que o que mais me chamou a atenção pra poder assistir essa série foi a nossa maravilhosa Lily Collins. A menos que eu esteja errado, você não fala francês. Eu vou usar o meu embromês. Amo como aborda toda a coisa da aventura de uma americana que vai pra Paris, que não fala a língua. Eu amo isso porque eu super me identifico, é super de coisa que eu faria na minha vida. E eu amo toda a interação que ela tem no ambiente. Eu acho uma série super leve, super tranquila. É aquela série que a gente coloca realmente pra curtir. É leveza pura. Eu amei. Ai, tem um cachorro latindo, calma aí. É a Mora? Em qual série eu moraria? Glee, sem dúvidas. Eu que sempre cantei desde pequena, era meu sonho uma escola tipo Glee, que tivesse um Glee Club. Eu ia amar. Tudo que eu ia fazer era música. No refeitório, música. Chegar a música, eu ia amar. Riverdale, essa é a série que eu poderia passar muito tempo falando, porque eu fiquei apegada mesmo, daquelas que assiste a série e termina a série e fica stalkeando os atores da série toda semana, todos os dias. We're going old school tonight. 7 minutes in heaven. Who wants to tryst in the closet of love first? My vote is A for Archie. Eu amo o elenco, tem a nossa brasileira Camila Mendes nele e tem suspense na medida certa. É aquele tipo de série que às vezes você olha e fala, não, adolescente demais, não vou fazer isso, não vou assistir. Daí você começa, aí você é uma pessoa de 24 anos como eu, ou até mais, 30 amigos meus de 30 anos, apegadíssimos na série. Detestei, mas finjo que gostei. La Casa de Papel. Detestei é uma palavra muito forte, não vamos usar a palavra detestei. Vamos só dizer que eu não consegui me tornar adepta a La Casa de Papel. Só isso. Preciso falar sobre O Dilema das Redes, esse documentário que me pegou e eu sei que fez esse impacto na maioria das pessoas que assistiu. Acho que é impossível uma pessoa assistir e não se sentir impactada. E como não pagamos pelos produtos que usamos, os anunciantes pagam os produtos que usamos. Os anunciantes são os clientes. Nós somos o produto vendido. Foi uma abordagem incrível que me trouxe muito mais profundidade. Dei play ali achando que eu ia ouvir coisas que eu já sabia, receber informações óbvias e na verdade me trouxe muito mais profundidade. Mudou muito a minha perspectiva sobre o assunto, me reeducou muito sobre a questão. Vale a pena assistir. Esse eu nem sei como começa, porque a gente tá falando de Queen Bee, Beyoncé, Homecoming, o documentário dela, do show do Coachella, Beachella, eu diria. Aí pra mim é difícil falar ou tecer um comentário, porque eu sou fã de Beyoncé desde os 6 anos de idade, tá? Decidi que eu queria cantar R&B por causa dela. Minha primeira tatuagem foi uma frase de música da Beyoncé. E quando lançou Homecoming na Netflix, eu estava parada na frente da TV, vendo Crazy in Love, chorando que nem um bebê. Obviamente, na minha lista não poderia faltar clássico Friends. Esse é o Chandler, a Phoebe, a Joey. Lembra do meu irmão Ross?
Claro! Ai. Eu preciso assumir que eu tinha muito preconceito com Friends. Minha irmã era muito fã e ela insistia. Eu falava, gente, imagina, é impossível gostar desse negócio. Aí eu assisti, comecei pela 4ª temporada, de tão não a sério que eu tava levando. É isso, né, gente? O resultado, eu assisti todas as temporadas 4 vezes. É o tipo de coisa que você vai viciar. Você chega em casa... Ah, não, pera, isso eu tenho que falar. Friends, na verdade, é aquela série que você vai passar 3 horas no catálogo da Netflix, vendo o que você vai assistir e você vai terminar nela. Fiquei com preguiça de terminar. Eu fiquei com muita preguiça de terminar a 2ª temporada. A primeira eu amei. Aí a segunda, eu achei que todo mundo já tava ficando muito louco. Todo mundo louco. Aí eu já tava ficando louca, daí eu vou pra outra. Não terminei. Série que maratonei, Ponto Cego. Amei essa série, indico muito. Era do nível assim de maratonar, chamando amigo pra ir na minha casa e a gente passar a madrugada inteira assistindo e depois comentando. Amei, as primeiras temporadas te envolvem muito. E agora, pra encerrar minha lista, como eu comecei toda fofinha de Anne with an E, eu vou terminar com Dark, porque equilíbrio é tudo, né? Já diziam. Que dia é hoje? 5 de novembro. De que ano? 1986. 1986. Dark me equilibra. Eu sou a pessoa que é apaixonada por Anne with an E. Daí minha irmã é a doida da série, sabe tudo. Daí ela veio indicando Dark. E eu vi minha amiga Bruna Marquezine assistindo Dark com um caderninho, escrevendo informações. Eu falei, gente, preciso assistir. Fui cativada pelo quê? Pela fotografia impecável. Porque no final a gente não entende muita coisa, mas vale a pena. Bom, galera, então é isso. Essa foi a minha lista. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações que eu dei. E antes de encerrar, mais uma indicação. Essa você precisa conferir. A Caminho da Lua. Animação lindíssima. Eu tenho certeza que você vai amar. Não deixa de conferir, tá bom? Depois me conta o que você achou no Instagram. @Priscila com 2 L's Alcântara. É a rede social que eu mais uso. Lá a gente vai ficar para um do outro. Beijo, até a próxima.